E aí, rapaziada? Começando aqui mais um podcast especial. Hoje com meu amigo aí de Recife, Daniel Brito, especialista em programação é até difícil de falar, né, Daniel? Programação neurolinguística e hipnoterapia. É isso mesmo, Daniel? Hipnoterapia. Você, então, você é programador neurolinguístico e hipnoterapeuta. Isso aí, Isso, acertei? sou eu. É isso aí, sou eu. Show de bola. Então, hoje a gente vai falar sobre treinamento mental para provas, principalmente de longa distância. E se você estiver assistindo aí no YouTube, se inscreve. Se estiver ouvindo a gente no Spotify ou nas outras plataformas, coloca aí para seguir a gente também, beleza? E aí, rapaziada? Começando aqui com o Daniel Brito. Conheci Daniel na gravação do podcast da galera de Recife, lá da ATT, da Academia de Treinamento de Triatlon. E a gente conversou bastante depois sobre coisas que acontecem durante a prova, né? Que a gente treina pra caramba, treina o corpo. Parece que vai dar tudo certo, chega no dia, as coisas saem assim meio que do planejado, do que a gente sonhou para aquele dia, e aí pronto. Aí a partir dali parece que a gente não treinou. Aí o Daniel tem algumas ferramentas para ajudar aí a gente nesse quesito. É isso mesmo, Daniel? É isso aí mesmo daí. Pô, cara, eu fiz uma formação, né, em programação neurolinguística, sou Master Practitioner, como é conhecido no meio da programação neurolinguística, e adequei isso para hipnose, peguei as ferramentas ali do coach também, e, cara, como eu sou atleta amador, né, e claro e óbvio que eu fui minha primeira cobaia fui eu mesmo. E alguns amigos, alguns colegas, né, a gente conseguiu desenvolver. E, cara, se você que está assistindo, escutando aí é atleta, quem não é atleta, ou quem é atleta, na verdade, quem nunca passou por uma situação de, cara, me dei super bem nos treinos, às vezes até cumpriu 100% da planilha dos treinos, do que estava previsto. Isso eu falando de uma linguagem bem específica de corredor de rua e de triatleta também, e chegou no dia da prova, travou, né? Não teve aquele contentamento, aquela felicitação de ter feito a prova como se foi. O famoso estado de flow, né? Quem nunca conseguiu isso, né? Quem nunca aconteceu isso. Então, a gente desenvolve algumas ferramentas para chegar lá. É isso aí que a gente faz, olha aí. Show de bola. E você já fez, como você mesmo falou, você é triatleta, você treina junto, né? Você faz parte da ATT. E aí eu imagino que você teve bastante material para desenvolver suas técnicas, não é isso? Pô, o material humano é fantástico, né? E quando a gente fala de desenvolvimento humano e desenvolvimento mental, cada um tem uma especificidade muito grande, né? E, cara, ele tá ali junto com a galera da ATT e me faz observar e me faz crescer muito, né? Treinar com essa turma me fez crescer muito. Ali a gente é uma grande família, né? Como a gente gravou no outro, a gente é uma grande família. Então, e tem um material humano muito interessante. E é interessante, cara, que assim, a grande maioria dos atletas há 4 situações ali que acontecem na vida do atleta quando falamos de mente, né? Quando falamos principalmente o período pré-prova e durante a prova. Durante a prova, especificamente cara, você erra alguma coisa no meio da prova. Você não consegue voltar para a rota, né? Para aquilo que se está programado, para aquilo que foi feito. Cara, você é uma pessoa que pode ser, que tenha sim que trabalhar alguma coisa mental. Se você é um cara que fica muito nervoso num pré-competição, às vezes não consegue nem dormir, cara, possa ser que você precise, né? Olha aí. Pode ser que você precise sim de alguma coisa, com certeza
o desenvolvimento humano, a programação neurolinguística, a hipnose vai te ajudar muito nesse período pré-prova. Muito, né? É muito comum também a gente ver atletas, como a gente falou, né, cara, que tá ali, treinou pra cacete na competição, velho, o cara não consegue seguir. É muito comum. É muito mais comum do que a gente imagina até. A gente é só com a gente, né, que isso acontece. E não é, velho. Não é só com a gente que isso acontece. Pois é, eu conheço, eu não tenho muito tempo de triatlon, assim, não, muito tempo comparado aí ao pessoal que já tem muitos anos de estrada, mas eu comecei, eu entrei para esse universo em 2016, ou seja, são 4 anos já, né, que é relativamente pouco em se tratando de preparação para um Ironman ou para provas maiores ainda que o Ironman. Mas esse tempo, principalmente depois, em 2018, quando eu resolvi fazer o canal, o Triatlon de Boa, que a priori era tão somente um backup dos registros que eu fazia durante os treinos. Tipo, aquilo me tomou de um jeito, né? O triatlon entrou assim, tomando pegando mesmo assim uma parcela tão importante assim na minha rotina, que eu queria registrar aquilo. Então, a priori, era só registro e depois começou a tomar mais uma cara, né, de produto. Apesar de hoje ele não ser também ainda eu não considerar ainda um trabalho, ainda é um hobby, mas eu estou meio que fazendo uma transição. E nesse período, eu comecei a interagir muito com as pessoas, né? De 2018 para cá, eu comecei a filmar muita gente, a filmar a superação e o perrengue de muita gente. Eu fiz cobertura de provas que eu nem participei e eu comecei realmente a perceber o quanto as pessoas conseguem reagir de maneira única, né, de acordo em determinadas circunstâncias. Tem gente que se supera total, que chega na prova quando tem um perrengue. Eu não sei se você chegou a ouvir ainda o podcast que eu gravei com o meu treinador na semana passada, o Felipe. No segundo Ironman dele, em 2017, ele ficou, se eu não me engano, foi 1h40 esperando um mecânico trazer um pneu. Sendo que acho que ele ainda estava na primeira volta do Ironman. Ele já faltava ainda mais de 90 quilômetros para terminar, entendeu? Sim. Eu acho que ele estava no quilômetro 60. E ele não saiu, tá ligado? A maioria das pessoas, assim, que eu conheço, numa situação dessa, na hora que passou a primeira van, o cara entrava, por exemplo, no episódio das taxinhas, que teve várias pessoas que eu conheço, tipo, furou a primeira vez, furou a segunda, não quero saber, pronto, acabou a minha prova, vou embora, né? E o Felipe, como é um cara muito forte física e mentalmente, ele esperou 1h40 parado lá, entendeu? Esperando alguém trazer um pneu. Trouxeram um pneu, ele foi embora e terminou o Ironman. E realmente é diferente as pessoas. Como é que você enxerga? Como é que você, primeiro como atleta, como é que você se enxerga dentro dessas situações e como é que você consegue ajudar nessas situações? Como é que você consegue ajudar as outras pessoas? Primeiro, eu queria que você explicasse como é você. Se você sempre foi o cara do copo meio cheio, tipo, não, tá dando tudo errado, mas no final vai dar certo. E como é que você conseguiu perceber isso nas outras pessoas? E como é que você conseguiu ajudar outras pessoas? Vamos lá. Cara, é muito interessante sua pergunta, tá? Foi muito oportuna. Cara, a primeira coisa é o seguinte: você precisa saber o propósito. Quando você vai conversar com um atleta ou quando você mesmo olhar para o seu objetivo, o seu objetivo é um grande propósito, né? Qual é o propósito que eu quero, né? Muitas pessoas, você mesmo já falou isso lá na casa, tem gente que quer performar, né? Você mesmo já quis performar. Só que assim, qual é o meu propósito? Meu propósito é fazer a prova?
Se eu performar, cara, nota 10. Se eu não conseguir performar, eu conseguir concluir, cara, quantas pessoas no mundo concluem um Ironman na vida, né? Se a gente for olhar assim. Então, sempre olhar esse copo mais para o meio cheio. Tá faltando um pouco para chegar lá. Eu penso que é um grande caminho. Falando de mim especificamente, cara, eu não fui sempre assim, não. Minha história inicial é de corrida de rua. Eu tenho uns 6 anos na corrida de rua e fiz ali os 5, depois os 10, aí virou aquela cachaça gostosa, né, da corrida de rua e comecei a treinar para meia maratona. E tracei um objetivo específico para meia maratona. Fiz vários treinos muito bons, com tempos super legais, e fui para maratona super confiante. Minha primeira maratona foi a meia maratona, foi na Maurício de Nassau, aqui em Recife. E cheguei super confiante na prova, dormi bem, segui tudo direitinho. Só que quando começou a prova, meu corpo travou. Na verdade, o que travou foi a minha mente, e a minha mente fez o meu corpo travar. E o interessante, depois eu fui fazer eu já conhecia a hipnose, eu já conhecia a programação neurolinguística, eu procurei a minha terapeuta, eu tenho uma psicóloga terapeuta, que ela é hipnotista também, né? E eu procurei ela e disse, cara, não tá acontecendo, não rolou, treinei pra caramba, treinei muito bem, fisicamente estava muito bem, alguma coisa me travou. Comigo, funcionou a hipnoterapia. E o que é que se descobriu? Eu carregava de infância no meu inconsciente um desejo ardente de que o outro prestasse atenção naquilo que eu estava fazendo, de que eu fosse referência para o outro e não para mim. Então, eu levava uma pressão, né, interna muito grande de querer mostrar para o outro que eu sabia fazer o melhor. Na minha infância era o meu pai, era a figura do meu pai. Meu pai sempre foi desportista, eu também fui desportista desde a infância, ele sempre incentivou muito isso, eu sempre gostei, e eu queria mostrar o do bom e do melhor para meu pai que eu sabia fazer, né? Então eu carregava esse peso nas costas. E no processo de hipnose, eu consegui, trouxe para nível consciente isso de uma forma muito forte. Com atletas, com os colegas que eu que eu também desenvolvi esse trabalho mental, a grande maioria tem sim alguma coisa relacionada à sua infância. Tem sim alguma coisa relacionada à sua infância. Pode não ser, inclusive, a questão do esporte em si, de uma outra coisa, que faz com que a pessoa trave ali quando chega num momento importante da vida dela. Daniel, só com a hipnose você consegue isso? Não é necessariamente com a hipnose que você vai conseguir isso. Mas como uma estrutura de perguntas, fazer a pessoa refletir e entender o que está acontecendo com ela, vai ajudá-la, fazendo as perguntas certas, vai ajudá-la a trazer do nível inconsciente para o nível consciente o que é que pode estar acontecendo com ela. Entendeu? E ela tendo esse nível de consciência do que está acontecendo com ela, aí é mais fácil ela mudar essa configuração, né, do que está acontecendo ali naquele momento, naquele instante. Cara, depois que eu fiz esse processo daí, minha vida mudou. Minha vida mudou. A minha segunda meia maratona eu fiz meia hora a menos que eu tenha feito a primeira. Eu fiz em 2 horas e meia a primeira maratona, a segunda eu fiz em 2 horas. E foi assim, 2 meses depois. Não dá nem para dizer, mas foi o treinamento físico então que você ampliou. Cara, não foi. Eu mantive o treinamento físico, mantive a mesma alimentação, a mesma planilha, e o que eu tive, na verdade, foi esse processo mental e, claro, um pouco mais de experiência também ali ajudou muito, né? Você saber dosar o momento certo, né? Saber entender o seu corpo, né? É isso que a longa distância exige, né? Então, é esse o grande reflexo do Endurance. Entendi. Mas aí, Daniel, você falando isso agora me lembra de uma coisa que da percepção do esforço, que ela é muito
subjetiva, né? Às vezes a gente até usa ferramentas, né? Tipo, a gente usa hoje, né? Tem relógio GPS que é praticamente um laboratório de esporte no braço, né? A gente tem tantas métricas disponíveis que, e às vezes, por exemplo, você está pedalando ou está correndo e aí você está com aquela sensação de esforço que você acha que você já está no seu limiar, você já ultrapassou faz tempo o seu limiar. Quando você vai olhar lá para o relógio, a frequência, não, essa frequência cardíaca está muito baixa, não é possível. Ou às vezes você está lá naquele esforço incrível, você, caraca, velho, tá muito pesado para pedalar, e quando você vai olhar a potência, você está em 50% do seu FTP, que é relativamente leve, né? Essa percepção muda de acordo com a mentalidade do atleta ou não? Porque às vezes, tipo, tem amigo meu, o próprio Neto, que me ajuda muito no canal, participa de várias ações do canal. Ele sempre, tipo, todos os treinos que a gente fazia junto, hoje a gente tá em assessorias diferentes, então tá mais difícil de encaixar os treinos, mas sempre a frequência cardíaca dele tá bem mais alta que a minha. E assim, a percepção de esforço dele é menor. É lógico que tem aí o lance da individualidade, né? A minha constituição é uma, a dele, a biológica é uma, a dele é outra. Mas a parte mental do atleta chega a influenciar nessa percepção do esforço, de você achar que está sendo muito mais difícil do que realmente é? Com certeza, daí, com certeza, influencia e muito nisso aí. Veja, tem uma ferramenta na programação neurolinguística que a gente chama de níveis neurológicos. Eu não vou ser muito específico, não vou detalhar demais, porque a gente seria mais 2 horas aqui conversando só sobre isso. Mas para o atleta, é importante que ele esteja alinhado o ambiente aonde ele está treinando ou competindo, o comportamento dele, a capacidade e habilidade dele, a crença no que é que ele acredita. Isso vai fazer dele o atleta, certo? É importante essas 4 questões: ambiente, comportamento, habilidade, capacidade e crença. O que é que ele acredita nele? Quando há um desalinhamento nesses níveis neurológicos, ele vai acessar um diálogo interno negativo. Esse diálogo interno negativo, cara, é o que vai ferrar com a vida dele. É o que vai ferrar ou com o treino ou com a competição. Com a competição, que vai ser justamente essa sensação de esforço. Eu li um livro de corrida, eu não me lembro agora o título do livro, de um japonês, acho que é Hiroshi alguma coisa, e que ele fez a maratona lá na Grécia. Ele fez o percurso da maratona da Grécia, o percurso original da maratona, né, da cidade de Marathon, né? E ele disse que quando chegou, teve um determinado momento que ele chegou ali no quilômetro 20 e pouco, ele acessou um diálogo interno negativo. Ele disse assim: poxa, cara, eu acho que eu não vou bem. Quando ele fez isso, começou a ter cãibra, o negócio começou a não dar certo, começou a se perceber cansado, tal, e abandonou essa corrida. E aí ele foi treinar. Veja como é importante esse diálogo interno nosso. Se a gente ficar ali na bike ou nadando, imagina você está começando a treinar, você está ali nadando, você começar a acessar diálogo interno: poxa, acho que eu não vou conseguir, cara, eu acho que eu estou cansado, acho que minha sensação de esforço não está legal. Cara, fatalmente você vai levar uma percepção ruim, negativa do que está funcionando, do que efetivamente possa estar acontecendo com o seu corpo. Tem uma situação, eu estava pesquisando, eu pesquiso bastante hoje com atletas, né, que isso me identifica muito. Fala-se que num treinamento 90% é fixo e 10% é mental.
na competição é 90% mental e 10% físico. Então, se você ficar acessando esse diálogo interno, né, na competição, você estraga a sua competição, você estragou você, né? Você imagina na bike ali, vocês, poxa, cara, eu acho que não tô legal, eu acho que minha percepção de esforço não tá legal, eu tô me respirando ofegante e tal. Se você ficar acessando esse diálogo interno, cara, fatalmente você não vai estar legal. Fatalmente você não está legal, vai dar vontade de desistir. Você imagina o Felipe, se ele tivesse pensado ali, pô, 1 hora, 40 minutos se passou, meu irmão, vou abandonar essa zorra, não tá mais valendo a pena, não vou esperar mais ninguém. Ele tinha abandonado, ele tinha estragado a prova dele, vamos dizer assim. Ele não tinha nem concluído a prova dele. Então, é importante você entender essa voz que aparece em você, se é um diálogo interno negativo ou se é um diálogo interno positivo, né? Se você entra no diálogo interno negativo, você sai do estado de flow, o famoso estado de flow, que é aquele estado onde você está ali fazendo a sua prova dentro daquilo que foi treinado, né? Sem exatamente, pô, minha percepção de esforço não está legal, tal. Enfim, sobre essas situações. Com certeza influencia pra caramba daí. Ô Daniel, aí você, aproveitando, então, continuando aí aproveitando esse gancho. Inclusive, outra história do Felipe também, a gente não comentou sobre isso no podcast dele, mas eu lembro que no ano passado, acho que foi na penúltima prova, acho que foi a penúltima prova do Campeonato Alagoano da FETRIAL. O que aconteceu? Na natação ele perdeu o relógio. E aí ele terminou o resto da prova. A cabeça do cara é um pouco diferenciada, né? A gente percebe. Ele perdeu o relógio na natação, certo? Fez o ciclismo e a corrida sempre em primeiro, né? Ele foi o vencedor do Campeonato Alagoano da FETRIAL do ano passado. Eu acho que ele só perdeu a primeira etapa. As outras 3 etapas ele venceu. E fez a prova inteira sem relógio. Você acha que essa enxurrada de informações que a gente tem, né, hoje em dia, essa disponibilidade, potenciômetro, medidor de cadência, frequência cardíaca, esse monte de informação técnica durante a prova, ela ajuda, atrapalha ou depende? Porque sempre tem um depende, cara, né? Cara, eu vou dizer, eu vou ficar no depende, cara. Eu vou ficar no depende. Por quê? Porque não vai dizer que não ajuda? Ajuda sim, você conseguir olhar ali o ritmo, se o ritmo que você está fazendo é o ritmo do que você vem treinando, né? Se a frequência cardíaca que está ali estabelecida é aquela frequência cardíaca que você treinou e sabe que vai terminar, então você não vai dizer que não ajuda? Ajuda pra cacete, né? Atrapalha no cara que não está preparado em fazer sem esse material, vai atrapalhar. No caso do Felipe, se ele não tivesse com a mente preparado suficientemente a fazer a prova sem um equipamento, ele iria atrapalhar ele de alguma forma, iria. Na administração, existe uma coisa chamada de gerenciamento de risco, que eu também tenho uma ferramenta para buscar entender quais são os riscos, os prováveis riscos de você ter numa prova, né? O risco de dar errado. O que é o risco que pode dar errado numa prova? O relógio desligar, você perder o relógio, o pneu furar. Então, assim, você pode verificar ali e conversar com o seu treinador, pessoas mais experientes, e entender quais são os maiores riscos de acontecer numa prova, né? E ele vai ter ali, com certeza, os riscos que vão mais potencializar a sua saída, a sua possibilidade de desistir da prova. Se você tiver esses riscos mensurados antes da prova, durante o treinamento, você vai poder treinar anulando esses riscos. Quer ver um exemplo? Eu perdi o meu relógio, eu não sei a que pace eu tô, qual é a sensação de esforço que eu tô. Cara, treina sem relógio. Dá uma treinada sem relógio. Marca, assim, né, um roteiro, uma rota. A gente que treina
bastante, a gente já sabe mais ou menos quantos quilômetros percorreu naquele roteiro ali. Né? Eu mesmo aqui, eu saio aqui de casa, eu sei quanto dá uma corrida de 20 quilômetros aqui. Se eu for até o Shopping Recife e voltar da minha casa, vai dar uns 20. Então, cara, treina seu relógio, a corrida de quilometragem, treina seu relógio só na percepção de esforço. Então, é treinável tudo isso. Isso é muito treinável, né? Esse risco do pneu furar, existe alguma possibilidade de você ter ali alguma câmera, alguma coisa de poder carregar? O que é que eu posso fazer para minimizar essa situação de um pneu furar? Você pode traçar uma estratégia para isso. E aí você chega na prova mais confiante, né? Você chega na prova mais confiante, com certeza. Acontecendo algum erro ou algum evento adverso do que se estava planejado, do que seria o normal, vamos dizer assim, você consegue sair bem dessa situação. Felipe, por ser um cara muito experiente, por isso que ele tem essa mente, ele tem uma confiança nele muito grande. Então, com certeza, isso faz toda a diferença, entendeu? Então, assim, eu digo que depende. Não, realmente, depende. Agora, assim, eu acho que o ponto principal é você... Isso aí é a minha visão pelas experiências que eu tive, né? Lógico que eu não tem nada de validado cientificamente, mas o que é que eu percebo? Quando você sabe o quão preparado ou treinado você está, né? Porque tem uma ligeira diferença entre estar preparado e estar treinado, né? Por exemplo, eu nunca cumpri 100% de um programa de treinamento. Nunca cumpri 100% de uma planilha. Mas eu sei que eu sou daqueles caras teimoso, sabe? Eu não desisto. Também eu não passei ainda por um perrengue assim daqueles que eu chegasse a pensar, não, se eu não desistir agora vai dar um problema muito maior do que se eu terminar, né? O que já aconteceu várias vezes é de eu fazer várias provas sem treinar o suficiente para aquilo e, obviamente, não estar preparado para concluir de maneira de uma maneira tranquila, terminar aquele negócio. Não é nem questão de performance, é terminar sem eu extrapolar os limites do corpo, né? Tipo, eu já fiz uma outra maratona de 55 quilômetros e eu lembro de ter feito 2-3 longões para ela, entendeu? Então, a pessoa, eu acho que quando a pessoa sabe o tanto que ela fez, eu acho que essa é uma ferramenta muito, muito assertiva para você, sabe? Você, tipo, não, eu treinei, eu tenho lá, eu fiz, eu fiz praticamente 100% da planilha, então eu estou preparado. Então, você se preparar para os desafios que vai ter naquela prova, sendo que o seu corpo está treinado, é uma ferramenta bastante interessante. E quando você não está, você saber que você não está preparado, obviamente, tipo, é aquele lance de você alinhar as expectativas, né? Tipo, pronto. Cara, tirou uma palavra da minha boca agora, cara. É isso aí. Eu fiz 50% da planilha, então eu não posso querer terminar um Ironman, um 70.3 abaixo de 5 horas. Espera aí, vamos botar não, porque eu faltei 30% dos meus treinos, então, obviamente, eu não estou preparado para fazer uma prova excelente. Você acha que tem como você trabalhar baseado no comprometimento da pessoa? Tipo, olha, você treinou, mas você não treinou o tanto que foi prescrito. Então, obviamente, fisicamente você não está preparado. Isso é abordado também no seu trabalho? Se é. Pô, cara, é o que você falou, né, velho? Alinhamento de expectativa, meu irmão. É muito interessante o atleta se perceber
o quanto ele está preparado ou não, treinado ou não, né? Dentro dessa ligeira diferença, como você falou, para aquela prova. Veja, vamos mais uma vez falar dessa questão bonita do estado de flow, né? Que muita gente fala. Quando você tem eu não tenho a menor ideia do que seja, eu acho que eu nunca cheguei nesse estado. Cara, você já correu, eu tenho certeza que já. Você já correu ou já fez um treino de bike assim, que quando terminou, você, pô, meu irmão, já terminou e você concluiu aquele treino ali em tese, numa boa? E Treino, sim. Ficar naquela... Em treinos. Então você já teve estado de flow em treinos. Tá faltando o estado de flow na competição. Tá faltando na prova, tá faltando esse alinhamento mental. Então, pode ser o alinhamento da expectativa que esteja faltando no seu caso. Por que é interessante o alinhamento da expectativa? Veja, se você vai para uma prova mentalmente acreditando que a prova é um desafio maior do que você treinou, você vai ter o que logo de imediato? Uma ansiedade ou um nervosismo. Se você não alinhar essa expectativa, né? Pô, essa prova está no nível de desafio maior do que eu treinei. Se o cara já entrar assim na prova e não alinhar mentalmente a nível consciente essa expectativa, ele vai entrar super ansioso ou nervoso, ou até mesmo já começar com vontade de desistir. Se não der certo, eu paro. Se não for bem, eu paro, né? E aí pode acontecer também o contrário, né? Às vezes o cara treinou pra cacete e acredita que aquele nível da prova ele é abaixo do que ele treinou. Se ele não alinhar isso, ele vai entrar super relaxado na prova. E o relaxado, a prova pode gerar um tédio para ele. Né? Ou como aquele negócio de salto alto, né? Eu já vou entrar logo fudendo, logo tal, e papai, meu irmão. É preciso alinhar essa expectativa para que a sua mente conscientemente entenda que o nível de desafio da prova ele está equiparado ao seu nível de capacidade, ao seu nível de habilidade, o quanto você treinou para ela. Se você conseguir mentalmente deixar isso alinhado, você tende a fazer uma prova dentro do estado de flow, né? Dentro desse estado de, vou falar assim, tranquilidade, sem essa cobrança, sem essa pressão. Como se fosse um piloto automático, assim? Tipo... Como se fosse o piloto automático. Perfeito. Perfeita metáfora. Como se fosse um piloto automático. Você liga ali o piloto automático e você vai fazer o que tem que ser feito, dentro do que foi treinado, né? Com as expectativas alinhadas. E tem ferramentas próprias para isso também, né? Além da própria meditação, além da própria hipnose, existe ferramenta que você pode sentar lá com o seu atleta ou o atleta sentar e pensar, pô, vamos aqui, deixa eu alinhar minhas expectativas, o quanto eu treinei, quanto é que foi, como é que é essa prova, tal, né? Aquele planejamento geral ali antes da prova. Dá sim para fazer isso, sim. É interessante isso que você falar, porque eu lembro, assim, eu fiz 3 provas de 70.3 e eu acho que eu já até comentei isso em outras oportunidades também. Acho não, tenho certeza que eu adoro falar sobre isso, que eu quebrei nas 3. Eu acho que a prova que eu mais fiquei satisfeito foi a primeira, né? Obviamente, porque quando é a primeira prova que você faz, você não tem uma experiência, né, anterior, né? Você está fazendo e o que sair, né, é o que tinha. Você não tem como comparar com outras experiências, né? E aí foi uma prova que eu terminei... eu nadei melhor do que eu achava que eu nadaria, né? Eu superei as minhas expectativas. Estou falando isso de 2017, do primeiro 70.3 que eu fiz. Segundo as minhas contas, olhando o Training Peaks, eu não fiz nem 70% da planilha para essa primeira prova. Aí o que é que aconteceu? Na bike, foi eu superei mais ainda as expectativas, porque eu tinha feito todos os treinos longos, apesar de não ter feito todos que foram prescritos, mas eu não tinha conseguido fazer nenhum treino longo com a velocidade média acima de 28 km por hora. Né? E no dia da prova, por uma série de fatores, inclusive a pista está fechada, né? Você tem a pista livre para você andar, eu consegui pedalar... Mental, né? Oi?
Olha aí a questão mental, né? Pois é, exatamente. Pista livre eu consigo rodar mais. Vamos lá. Pois é, e aí foi 30 ponto alguma coisa quilômetros por hora, ou seja, eu consegui terminar em menos de 3 horas. E a corrida não foi eu esperava fazer um pouco mais, mas eu também não fiquei, porque eu sabia que não tinha treinado o suficiente. Então eu terminei a corrida, a minha maratona, em 2 horas e 14, e caminhei várias vezes durante a prova, né? Mas terminei super bem, felizão, porque era a primeira vez que eu estava fazendo uma prova, eu sabia que eu não tinha treinado o suficiente e eu consegui fazer em menos de 6 horas. Que para mim era uma meta assim, eu quero fazer, eu sei que eu não treinei muito bem, mas eu acho que dá para fazer em menos de 6 horas, e aí eu vou. E aí eu consegui fazer, se eu não me engano, foi 5,57, né? Foi abaixo de 6, aí eu fiquei bemzão. Agora, em 2018, eu tive a impressão que eu tinha treinado mais. Depois, eu conversando com um amigo meu, que a gente vive trocando figurinha, ele falou, cara, você não treinou o tanto que você acha que você treinou. Eu fiz sim, eu aumentei muito a frequência dos longões, mas os treinos durante a semana eu continuei perdendo bastante. Eu não cheguei a fazer contas para saber quanto que eu fiz para o segundo 70.3. Mas eu sei que eu não fiz uma boa preparação. Eu aumentei bastante a frequência dos longos. Esse eu tenho a impressão que eu devo ter feito mais de 90% dos treinos longos. Mas os treinos de tiro, treino de rodagem, treino intervalado, os treinos durante a semana, né, os treinos mais curtos, eu ainda continuei faltando bastante. E aí, esse de segundo ano foi aquele lance que você falou sobre querer mostrar para as pessoas que aconteceu com você, atender às expectativas das pessoas, entendeu? Tipo, as pessoas começaram a falar, pô, você vai fazer um tempo massa, você treinou legal, tá pedalando bem, tá correndo bem, tá nadando bem. Teve algumas pessoas, pô, você vai fazer ali perto das 5 horas. E aquilo eu não queria fazer planos porque eu sabia que quanto mais planos eu fizesse, mais tenso eu ia ficar. Só que aí eu comecei a escutar, né, as expectativas das pessoas, não eram as minhas. Eu honestamente, até 3 semanas antes da prova, eu não tinha expectativa. Até o Felipe, que era meu treinador, falava, bicho, eu quero o seu plano, eu quero saber como você quer fazer, você quer nadar para quanto, você quer pedalar para quanto, porque a gente precisa discutir se é o melhor para você ou não. Aí eu disse, Felipe, eu não quero fazer. Não quero fazer plano. Eu quero largar, entendeu? Só que aí as pessoas eu comecei a absorver as expectativas das pessoas. E aí eu cheguei e comecei a falar sobre isso e eu terminei assimilando isso. E foi bem... Eu tive ferramenta mental para não desistir, né? Eu nadei pior do que eu achava. Eu achava que eu ia nadar para 1.900, né? Eu achava que eu ia nadar para 35, 36 minutos. 36 no máximo, e aí nadei em 38, né? Aí já saí, é aquele lance, né? Aquele negócio, já comecei o diálogo negativo. O diálogo interno ali negativo já começa na cabeça do cara. Eu já saí naquela dualidade, né, cara? Caraca, eu venci a primeira etapa, que é a etapa que me deixa mais tenso. Saí do mar, agora é tudo mais fácil. Só que aí eu já vi o tempo. Caraca, 38, bicho. 3 minutos acima do que eu queria. E aí eu saí para pedalar muito bem. Não consegui... não me senti tão cansado no ciclismo. E consegui fazer um tempo bom. Se eu não me engano, foi 2 horas e 39. Deu uma média de quase 34 km por hora. Só que aí eu bem tinha superior que a primeira, né? Muito superior, foi o quê? Quase meia hora mais rápido do que a primeira prova, né? Só que aí eu tava com uma lesão no pubis que ainda não tinha sido diagnosticada como fratura por estresse, e aí começou a doer
Só que eu sei que a dor foi só um detalhe, tá ligado? Eu caminhei a meia maratona quase toda. E realmente, assim, faltou ferramenta mental, realmente, para resistir um pouco mais. Porque teve uma hora que meio que eu desisti, eu não quero mais. Só que aí o lado lá persistente, eu continuei caminhando. Eu caminhei eu corri entre aspas, que foi um trote bem maroto. São 3 provas. Você vai fazer o 73 de Maceió, né? Vou fazer o 73. Pronto, eu não sei se vai mudar, mas até hoje são 3 voltas de 7 km. Aí a primeira volta eu trotei, a segunda volta eu caminhei quase toda, foi quase toda caminhando, 7 km caminhando. E na última, para você ver como o lance mental é forte, na última volta eu encontrei com um amigo meu, que se tem um cara que é mais de boa que eu, é ele, é o Marcos. Eu vou até mandar o link ele ficou famoso porque ele no tapete azul, no pórtico de chegada, tinha um cara com câimbra, ele abraçou o cara e arrastou o cara, tá ligado? Olha aí. E aí o vídeo dele viralizou. E aí eu tava na última volta da corrida e ele chegando pra primeira. Eu destruído, triste, sabe? E ele na primeira volta tava numa vibe assim tão boa que ele me contagiou muito. E assim, a última volta eu consegui fazer trotando e ele foi praticamente essa volta inteira comigo, né? Uhum. E quando a gente terminou essa volta, ele tinha mais 2 ainda. E ele foi as outras 2 voltas daquele jeito, de boa, felizão na vida. Uhum. Depois desse dia, eu percebi o quanto que você está preparado mentalmente e pode transformar a experiência, né? Sim. De uma experiência muito ruim para muito boa, sendo que você está na mesma condição física, não mudou nada, eu continuava cansado, doendo, o pulso pra caramba. Mas mudou completamente. Eu consegui trotar a última volta, entendeu? Por causa da influência positiva que uma pessoa teve nesse pedaço. Tem como a gente desenvolver, criar tipo que a gente leva câmara de ar reserva, leva CO2, leva suplementação. Tem como a gente colocar ferramentas mentais para quando chegar nessa hora a gente, vou usar essa ferramenta agora aqui para terminar esse negócio. Dá para fazer isso? Tem sim. Dá para fazer sim. Tem uma coisa chamada, pode pesquisar bastante, gatilhos mentais. A gente pode colocar âncoras, né? O que são âncoras especificamente? Exemplo, se você é um cara que gosta de Coca-Cola, muito. Se você for um cara que voa, quer ver eu dizer pra você? Cara, imagina agora a Coca-Cola gelada na sua frente, colocando no seu... Cara, eu acabei de disparar uma âncora em você, né? Um gatilho, né? Então, assim, com treinos, a gente pode treinar a mente da pessoa para que a pessoa tenha sensações de uma forma diferente daquilo que está acontecendo ali com ele. Tem uma frase que eu falo bastante da ciência do pensamento, que até o Sejão gosta pra caramba. Eu digo, pensamento gera sentimento, sentimento gera comportamento e comportamento gera resultado. Então, se aquele pensamento ficar ali em você, remoendo, pô, tá doente, tá ruim, não sei o que, isso aqui, não sei o que, eu treinei, não sei o que, papapá, você vai ter uma sensação muito ruim do que está se passando ali. E, obviamente, se você tem uma sensação ruim, você vai gerar um comportamento ruim, você vai ficar de cabeça baixa, cabisbaixo e tal, né? E, consequentemente, o seu resultado também não vai ser legal. Então, a parada é saber como construir um pensar diferente do pensamento que surge. Tá? Uma coisa meio louca, assim, é um loop que eu estou fazendo aqui, mas é isso mesmo. Pensamentos vão surgir a todo instante, mas é possível você controlar esse pensamento que surgiu. Cara, eu uso comigo uma técnica do seguinte, eu chamo esse meu lado negativo, esse meu pensamento negativo, que eu digo que tem aqueles desenhos que a gente assistia quando eu era criança, né? Tem um anjo e o diabinho ali, o demônio, né? Então, cara, eu me chamo de otário, velho. Pô, sai, otário, daí. Sai daí, otário. Isso aí não é você, não. Sai, otário. Cara,
Eu faço isso o tempo todo comigo, quando eu percebo que tá vindo aqueles pensamentos negativos, e em tudo, tá? Não é só na parte de atleta, não, como também em casa, como também na atividade profissional, né? Às vezes fica surgindo aqueles pensamentos ali que vai lhe levar para... Sai daí, otário, isso aí não é com você não, pula fora, você não é esse não. Então eu dou um nome ali, otário, meu otário, sai daí, otário, isso aqui não vai funcionar para você não. E aí eu vou cortando esse pensamento, tá? Instalo gatilhos, sim, mentais. Música é um excelente gatilho para isso. Para que, por exemplo, antes de prova, para que você controle aquele nervosismo. Muita gente gosta de escutar música como forma de concentração. Então ali você está disparando gatilhos, né? Para que você se comporte de uma outra forma. É muito interessante, Odair, essa questão do quando você falou da sua percepção de prova. Vê que percepção diferente você teve comparado àquele seu colega lá, né, que estava ali curtindo a prova de boa. Né? Quando você tira essa cobrança, a pressão das suas costas, quando você alinha as expectativas, cara, não importa, velho. Eu mesmo, cara, eu gosto de fazer comigo o seguinte: vem cá, quantas pessoas no mundo vão fazer um meio Ironman? Quantas pessoas no mundo concluíram uma maratona? Se você olhar no seu círculo de amizades, né, de colegas de trabalho e tal, você pergunta assim, pô, quantos maratonistas tem? Quantos concluíram 55 quilômetros? Né? Quantos fizeram 3 vezes um 70,3? Cara, raríssimos casos. Raríssimos casos. Então, só você tá ali no meio, naquela festa, meu irmão, uma coisa que eu aprendi muito interessante, que para mim é muito interessante, eu acredito que a grande maioria também, o nosso aprendizado está no caminho, está no processo, está nos treinamentos. Se a gente faz aquele treinamento ali conforme o previsto, construindo essa mentalidade positiva, né? Dizendo para esse otário para cair fora do seu pensamento, né? Nos seus treinamentos e tal, à medida que você vai fazendo isso em cada treino que você faz, quando chega na prova, sua mente já está treinada para isso, já está treinada para curtir a prova. Porque o que tinha de obrigação, você fez lá no treinamento. A prova não é mais nenhuma obrigação. A prova ali é para você curtir, né? Você já treinou a sua mente naquilo ali, né? Então, é para você curtir. Eu mesmo, cara, assim, depois que eu fiz esse processo de hipnoterapia lá com a minha psicóloga, minha percepção de prova mudou totalmente, tá? Hoje eu vou para a prova para curtir. Eu sou um cara extremamente executor. O que eu planejo, eu vou lá e faço. Raramente eu vou cumprir menos que 90% dos meus treinos gerais, tanto meio de semana como... Eu acordo 4 da manhã, cara, para fazer meu treino. 4 da manhã. Para mim é muito fácil acordar de manhã. Meu ciclo circadiano, eu gosto de acordar cedão. Eu gosto de ver o nascer do sol. Me sinto muito bem com isso. Então, o meu melhor horário para treino é de manhã muito cedo. E aí eu consigo cumprir, sim, mais de 90% até das planilhas. Eu estou aqui arretado, porque eu estou com o ombro machucado, não estou treinando, eu estou em cima da ergométrica só para poder não perder o cardio, né, o cardio pulmonar. Então, eu tenho essa facilidade. E aí, com isso, você acaba construindo, né? Para mim, o grande aprendizado é o treinamento mesmo. Para mim, o momento de aprender no treinamento. E a prova, cara, eu vou para curtir de boa. Alinho as expectativas, o que é que dá para fazer, né? Pô, não adianta você querer... Você treinou de uma forma, seu fisiológico, seu estado físico é uma, e você querer subir no pódio, se você não tem uma variável fisiológica interessante para aquilo ali. Você vai subir no pódio? Cara, você não vai. Não cria essa expectativa. Não, vou ficar entre os 10. Cara, você treinou para isso? Você tem uma fisiologia para isso? Você sabe como é que estão os outros concorrentes seus? Você avisou para eles que você vai... Você avisou para eles que você vai ficar entre os 10, você vai subir no pódio? Né? Então, cara, faz o teu, velho. Faz o teu. Pra mim, eu acho que é a grande questão aí. E eu vou pra prova pra me divertir. Eu sou um cara que vou pra prova pra me divertir, né? Quem quer performar... Eu sou parecido com você. Quem vai pra performar também vai pra se divertir na prova.
Porque o cara gosta de performar. Ele vai para se divertir. Ele gosta de performar. Ele quer passar mal mesmo, né? Ele quer passar Ele mal. quer o Ele quer se coração na ferrar, boca, né? vomitar lá no final. Ser arrastado pelo outro porque tá com cãibra, passa do pórtico, né? Então, cara, o cara quer isso, velho. E ele se diverte também, né? Às vezes a gente tem essa percepção incoerente, vou falar assim, de quem tá performando, quem quer performar não se diverte. Não, cara. O cara se diverte, ele quer botar medalha no peito e vai curtir pra cacete aquilo ali e tal. O fato de correr lá na frente, se acha que ele não vai curtir, ele vai curtir bastante isso, né? Se ele treinou pra isso, ele vai curtir isso. É verdade, é verdade. Isso eu percebo com algumas pessoas que eu treino, que foram desenvolvendo essa vontade de performar, né? Obviamente que que é aquele lance, né? Que você acabou de falar, de você saber do que é possível e o que não é possível, né? E se alinhar com essas expectativas. Mas existe, eu consigo lembrar de pelo menos aí 5, 6 pessoas que treinam forte, que vão para fazer força na prova, que não vão para terminar e que termina com o coração na boca mesmo, não percebe o limite e se divertem, e realmente aquela é a diversão do cara. A gente tem que entender como é que a vibe, né, da pessoa. Isso. Por isso que ultimamente, né, que quando eu comecei o triatlon de boa, né, o canal, as pessoas falavam, é porque você não gosta de treinar, né? Você treina pouco, pedala leve. Disse, não, cara, a galera confunde, né, velho? Confunde as coisas. A ideia não é essa, né? Eu, particularmente, hoje, eu tenho um compromisso com o treinamento que não é de performance, porque simplesmente eu não estou disposto a pagar o preço, né? Não é fácil você querer se performar. Eu acho que deve ser fantástico você conseguir fazer um Ironman em menos de 10 horas, você conseguir fazer um 70.3 em menos de 5 horas. Mas, obviamente, a gente sempre termina voltando para esse ponto sobre alinhar as expectativas. Tipo, eu não quero pagar o preço para isso, né? Aí, lógico, tem algumas questões que que facilita ou não de você ser um cara mais performático ou não. Questão de biotipo influencia, questão de fisiologia influencia, né? Por exemplo, eu vivo dizendo, né? Tipo, a minha perna é muito pesada para correr rápido, mas na bicicleta eu deveria pedalar mais rápido porque minha perna é forte, entendeu? Já que é pesada, né? Então, já que é pesada, é menos força do pedal. Exatamente. Ou seja, tudo é uma questão de você entender. Tipo, se eu estou sendo prejudicado num ponto, eu posso ter um ganho em outro ponto. É a questão de você entender. A gente sempre vai voltar para esses 2 pontos. Primeiro, alinhar expectativas. Saber o que você fez, o que você é capaz de fazer e o propósito, né? Tipo, você quer o quê? Você quer... o meu objetivo é o quê? É ter uma vida longa no esporte. Para ter uma vida longa no esporte, eu não posso castigar muito o meu corpo, entendeu? Você não pode viver no limite, né? O tempo exatamente, todo, né? exatamente. Fatalmente vai ter uma lesão ali que vai lhe tirar, vai ter alguma coisa. Exatamente, eu não posso fazer 3 Ironman no ano, né? Se eu quero fazer Ironman até os meus 80, 90 anos, como o japonês lá que você falou, eu não posso estar fazendo 3 Ironman por ano, né? Eu posso fazer no máximo 1 Ironman por ano. Né? Sim. Eu quero incentivar as pessoas a praticarem esporte. É isso que me motiva? Ou eu quero incentivar as pessoas mostrando que pessoas normais podem conciliar uma vida normal com a prática de exercício? Ou eu quero incentivar as pessoas com o resultado? Existem essas 2 questões que eu penso muito nisso. Tipo, cada um incentiva as pessoas de uma maneira. Tipo, o cara que
terminou ali, tipo, tem um cara aqui de Maceió que ele é muito forte, o Coutinho. Eu não lembro se foi ele, em que situação que ele falou. Ele publicou uma foto, assim, que na chegada ele tava babando, com aquela cara, assim, tipo, pra mim só tem graça assim quando eu chego no limite, velho. Quando eu chego pra morte, entendeu? Isso também incentiva as pessoas. Não é só o lance de você dizer, trabalha, cuido da casa e também treino. O lance do cara ter um resultado forte também incentiva. Pô, esse cara aí botou o coração no tênis aí pra terminar essa prova. É a questão da gente entender o propósito também, né? Cara, as pessoas são individuais, né? A gente começou falando isso, existe a individualidade de pessoas, né? E acaba que aquelas individualidades acaba tendo um grupo de pessoas com aquelas individualidades, né? Alguém que vai querer performar para ela é terminar com o coração na boca, com cãibra, vomitando e tal, se arrastando. Vai ter gente que performar cara, se eu fizer 1 minuto abaixo do que eu fiz o último, para mim tá perfeito, né? E o cara vai chegar sorrindo, brincando, comemorando, batendo na mão de todo mundo ali e tal, né? Abraçando a família, enfim, né? Então, alinhar o que é o seu performar, né? E esse grupo de pessoas, né? É muito interessante você conviver com esse grupo de pessoas, né, que você se identifica mais no seu esporte, né, que você identifica mais no seu esporte, que você se identifica mais durante a competição e o resultado que a pessoa vai gerando ali. É muito importante essa convivência. Isso vai lhe ajudar a sua manutenção no esporte. Você falou bem interessante desse alinhamento, né, da família, da atividade física, né, né, e do profissional. Para mim também, tá, cara? Assim, para mim o meu grande desafio foi conseguir conciliar esses três, né? Conseguir equilibrar esses três em conseguir treinar. Eu sou um cara muito executável, então, cara, para mim, Daniel, não funciona eu executar menos que 90% da planilha, tá? Isso, assim, não é me gabando, não, porque isso, para mim, até me prejudica em algumas outras coisas, né? Me prejudicava em algumas outras coisas, mas é o preço que eu quero pagar. Alinhar um tempo família, de estar com minha família, né? De estar com meu filho, meus filhos, e o trabalho. Eu sou vendedor, sou consultor de negócios, e, cara, imagina que eu viajo pelo Nordeste todo, além do estado do Belém do Pará. Então, assim, eu passo uma semana na minha casa, em Recife, e os finais de semana. E mesmo assim eu consigo cumprir mais que 90% da minha planilha. E, cara, é fundamental você conseguir alinhar esse tempo ali para a coisa ser de boa. Se você não conseguir equilibrar esse tempo, o negócio não vai ser de boa. Alguma área vai lhe cobrar muito forte e vai lhe atrapalhar sim mentalmente, tanto nos treinos, principalmente nos treinos, como na competição, né? Se você não tem um alinhamento legal com sua família, daquilo que você faz, da atividade física que você faz, com um tempo de convivência com a família, quem é que vai lhe apoiar a fazer isso? E isso vai ser legal nos seus treinamentos? E isso vai ser legal lá no dia da prova? Você saber que você vai passar pelo porto de chegada e talvez não tenha a sua família ali para lhe receber, sua família não dê tanta importância ao fato de você ter concluído uma prova. É importantíssimo alinhar. E, obviamente, que tem um trabalho aí que acaba dando sustentáculo para esses nossos sonhos, né? Segundo o Felipe, é assim, se o trabalho estiver atrapalhando o treino, larga o trabalho. Eu não consigo chegar a esse nível, não, tá? Assim, eu ainda não consigo. 4 filhos, velho. 4 filhos, eu não consigo chegar nesse nível. Pode crer. Meu sonho é um dia chegar lá, quem sabe, né? Mas, cara, não dá pra eu pensar nisso assim, não. Ô Daniel, aí pra gente foi muito massa a conversa, né? É um assunto, como você mesmo falou, se deixar a gente passa aí 2 horas. Boa. Mas assim, pra gente finalizar, a gente falou muito sobre alinhar expectativas, a gente falou sobre propósito, a gente falou sobre estar preparado, né, para o que acontece, porque realmente acontece.
Imprevistos vão sempre acontecer durante uma prova, e se você não tiver ferramenta, tanto ferramentas físicas, né? Tipo, você precisa ter, por exemplo, você não tem como fazer uma prova, mesmo que seja de 70.3, se você tiver com o pneu tubular, você vai ter que levar um pneu reserva. Se você tiver com o pneu com câmara de ar, você vai ter que levar a câmara de ar reserva. Eu queria que você desse algumas dicas para a gente finalizar, algumas dicas de ferramentas, porque, essas ferramentas que eu citei, o treinador passa, a gente na Atlética, na assessoria que eu faço parte, a gente já teve, inclusive, oficina de ensinar, clínica de ensinar a trocar a câmara de ar, como colocar e tirar a roda rápido, basicamente não aprendeu isso quem não quis, né? Eu tô falando isso da minha assessoria e eu sei que várias outras assessorias fazem as mesmas coisas. Então, a gente se prepara para os problemas que podem acontecer, que a gente vai corrigir ali. Eu queria que você desse algumas dicas de ferramentas. Você já até falou, mas eu queria que você desse um resumão de ferramentas mentais para a gente, quando der aquele perrengue, aquela hora do otário aí que você falou, sai para lá, otário. Ferramentas simples que a gente consiga treinar, né, que a gente consiga aplicar já no treinamento, para no dia da prova a gente ter alguma ferramenta mental, não apenas câmara de ar reserva. Ah, legal. Pô, cara, assim, a principal ferramenta de todas, a meditação, a técnica da visualização. Cara, se eu tiver que dar uma dica assim, extraordinária para todo atleta, ou qualquer profissional, ou qualquer pessoa, é meditação. E na meditação, você visualizar o que você vai fazer, tá? Essa é a primeira coisa que eu digo. Então, por exemplo, eu saio para treinar para fazer um longão de 90 km na bike. Cara, antes de sair para treinar, antes mesmo de você pegar a sua bike, dá uma sentada ali de 10 minutos e idealize na sua mente o que você vai fazer, que é a técnica da visualização, né? Se conseguir fechar os olhos, se você já estiver bem treinado na meditação, fecha os olhos, bota uma música que você gosta e de repente até, eu gosto de pedalar, que poderia me deixar pedalar é rock. Eu hoje não escuto música nenhuma treinando, tá? Para mim me atrapalha mais do que me ajuda. Não é assim, eu gosto de pedalar com rock. Cara, bota um rock ali, feche os seus olhos e visualize você executando o treinamento. Essa é a dica principal que eu dou para qualquer um. Faça isso a cada treinamento, para que quando chegar no dia da prova, no dia da competição, você consiga fazer isso também antecipadamente. Você tem um tempo ali para que você, em meditação, você consiga visualizar tudo que vai acontecer numa prova. E visualizar de forma positiva, tá? É importante, né? Se você deixar ficar acessando o diálogo interno negativo, vai ferrar você. Então, cara, de forma positiva. Sempre de forma positiva. Cara, estou visualizando aqui a natação, vou entrar com um grupo mais ou menos de tantas pessoas, eu imagino fazer um ritmo de tanto, vou ter que passar pelaquela boia que está ali a tantos 1000 metros, né? Vou fazer uma volta, tal, vai sair, vou fazer a transição assim, assado, já está tudo ali, né? De forma calma, tranquila e serena. Faça a técnica da visualização, né? Imagina a execução da prova toda. Para mim, é a ferramenta assim, principal que eu posso dar para qualquer um. E isso é treinável, tá? É treinável. Você só ganha essa habilidade de fazer meditação e visualização treinando. Então, antes de sair para treinar, seja o treino curto, seja o treino longo, faz essa técnica de visualização ali em meditação, que com certeza no dia da prova você vai estar super legal. Não esqueça, né? Sempre de forma positiva. Imagina tudo acontecendo de forma positiva, tá? Você resolve tudo de forma positiva. Massa, show de bola. É uma ótima dica, realmente. Pode ajudar, inclusive, você cumprir as etapas, né, direito. Às vezes até
o Felipe, meu treinador, ele fala muito isso nas transições. Visualize o que você vai fazer na transição, para você não esquecer nada, né? Na transição da corrida, para você não sair correndo com capacete, entendeu? Coisa desse tipo. Pô, visualiza tudo, né, velho? Visualiza tudo. Visualiza tudo. Como você vai estar pedalando, aonde você vai dar a volta, como é que você imagina que vai estar o vento, né? E você quebrando, como você vai se posicionar aerodinamicamente na bike para poder quebrar o vento mais, né? Como é que você vai conseguir? Visualiza tudo. É aquele planejamento de prova, aquele tudo, cara, como é que você está planejando a prova? Né? Não exatamente em números, mas visualizando como você vai executar a sua prova, né? Quais as melhores técnicas que você vai utilizar a cada momento. Cara, essa é a melhor. E, meu irmão, nunca deixe de visualizar você cruzando o pórtico, tá? Essa é a melhor. Essa é a melhor de todas. Cara, eu me arrepio só de pensar, velho. Eu me arrepio só de pensar. É Show de bola. Beleza, Daniel. Muito massa a nossa conversa. Gostei muito. Quero saber mais sobre o processo inteiro, né? Eu acho que foi... obviamente, a gente não pode abordar tantos assuntos porque isso é um trabalho que é preciso fazer com o indivíduo, né? Não adianta... Sim. A gente tem, obviamente, você deu várias dicas, essa última principalmente, de uma maneira geral, que já vai ajudar muita gente, né? Já dá uma segurança muito maior. Mas, no mais, me interessei bastante aí pelo trabalho e vamos conversar. Que legal, vamos conversar sim, pô, a galera que está escutando, que está assistindo aí, eu estou à disposição, tenho os meus canais na rede social, que a gente pode conversar sim bastante, manda uma mensagem lá, que a gente troca uma ideia, e daí eu estou à sua disposição também, cara, para a gente conversar, trocar mais ideias sobre isso, e aí em Maceió também a gente se encontrar, quando você vier aqui para Porto, para poder fazer aquele cantinho lá legal. Vamos sim. Com as suas ordens, meu amigo, com as suas ordens é uma satisfação enorme, assim como é o seu objetivo, esse também é o meu objetivo, fazer as pessoas terem, me permita a palavra, tesão em fazer o esporte e praticar atividade esportiva, e aí por que não triatlo, né? Por que não a corrida de rua? É isso aí. Muito obrigado, Daniel. Foi massa aí a nossa conversa. E aí, rapaziada, vou deixar aí na descrição, todos os contatos, né, para o Daniel, para vocês conhecerem mais o trabalho dele. E se você ainda não se inscreveu ainda, se inscreve no canal, assina aí nas plataformas para não perder nenhum episódio. Daniel, muito obrigado. Dá um joinha aí só para eu dar um print aqui para a capa. É isso aí. Valeu, rapaziada, e até o próximo. Até mais.